é o Jonas Litieri, que está aqui comigo. Tudo bom? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, a gente está tendo a oportunidade de mais uma vez conversar com o Jonas. E a gente quer saber, Jonas, conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, um tempo atrás eu fui fazer um trabalho voluntário lá na minha igreja, faço parte do Bola de Neve, né? E durante esse trabalho eu tava colocando uma placa, cara, e a placa tocou no fio de alta tensão. Eu não reparei que o fio passava muito perto. E aí eu sofri uma descarga elétrica muito alta, né? 13.800 volts. E isso levou à amputação das minhas mãos. Eu tive que ir pro hospital e as queimaduras foram tão graves que eu tive que amputar os meus 2 antebraços, né? Perdi as minhas mãos e por muito pouco não perdi as minhas 2 pernas também. E foi o recomeço da minha vida, né? Aos 23 anos eu ter que... Aos 26, perdão. Aos 26 anos eu ter que nascer de novo, aprender a fazer tudo novamente, né? A comer sozinho de novo, a me vestir sozinho de novo. Então foi realmente um renascimento para mim e o começo da minha história, realmente. Então, né, como você falou, um renascimento, né, uma nova história, mas no que você se baseou, aonde você encontrou forças para você recomeçar a sua vida, Jonas? Então, minha força com certeza vem de Jesus, né? Vem de Deus, Ele que tem me dado o caminho para seguir. E quando eu sofri esse acidente, Deus colocou algo muito forte no meu coração e uma perseverança muito, muito forte. E me mostrou, sabe, o caminho que eu tinha que seguir e a minha fé, assim, de saber que lá na frente ia ser melhor. Que eu tinha que passar por essas adversidades agora, que eu tinha que passar por essas provações agora, enfrentar, né, de realmente de peito aberto, de cabeça erguida e não fugir dos problemas, enfrentar todos eles, todas as dificuldades. Que isso ia me levar a chegar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais perto de Jesus. Então, foi o que me trouxe, assim, como eu te falei, né, uma nova história, um novo homem realmente nasceu depois daquele acidente. E a minha fé, assim, em Deus, a força que veio dele para mim foi o que fez com que eu superasse tudo e que eu pudesse realmente dar a volta por cima de algo que foi tão ruim para minha vida, que se transformou em algo muito bom para minha vida. Interessante, né? Porque você falando sobre esse recomeço, essa segunda chance, o que poderia ser o fim acabou sendo o recomeço. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Jonas em campeonatos, vi e assim, a gente fica realmente impressionado. Então, assim, sobre os campeonatos, como que tem acontecido, como é que foi a agenda esse ano? O Jonas acabou de chegar do Sul agora, que ele teve um campeonato. Conta um pouquinho pra gente, como que tá a sua maratona? Graças a Deus, assim, eu tive a ideia de voltar a surfar e remar de stand-up, e isso se tornou minha profissão, né? Hoje eu sou atleta e tem me levado a conhecer lugares incríveis ao redor do mundo, e isso pra mim é um sonho realizado. E foi o que eu te falei, né? Às vezes a gente não enxerga, mas o que foi a maior dificuldade da minha vida trouxe a realizar os meus sonhos. Então eu tenho que ver isso como algo positivo pra mim. E é isso, Deus tem me permitido viajar o mundo inteiro pra competir. Eu acabei de voltar do Sul, como você falou, eu tava em Biraquera, Santa Catarina. A gente teve a penúltima etapa do Campeonato Brasileiro lá, eu fiquei em 3º lugar na categoria amador. Foi um campeonato muito disputado, muito legal e que teve uma repercussão muito boa. Então, assim, eu tenho conseguido remar de igual para igual com os demais competidores e, acima de tudo, assim, levar essa mensagem de perseverança, sabe, de força de vontade, e de alegria acima de tudo, porque eu tô sempre amarradão de estar lá sorrindo e fazendo o que eu amo, né? Legal que a gente acha que parou por aí, não parou não, porque o Jonas lançou um curta chamado Segunda Chance, né? Passou inclusive no Teatro Municipal aqui da cidade. Fala um pouquinho pra gente sobre esse curta, sobre esse projeto novo na sua vida. Então, isso surgiu com a vontade de contar a história que Deus fez na minha vida, de uma forma mais espontânea, mais alegre, assim, não nada gravado num ambiente fechado, nada gravado num ambiente estático, mas nas praias, nas dunas, nas pistas de skate e falando um pouco do que tinha acontecido comigo. E a gente juntou tudo isso e fez um curta chamado Segunda Chance, e faz um ano que a gente fez esse curta e agora ele foi indicado, né, para passar aqui no Festival de Curta de Cabo Frio. Foi bem legal, a gente exibiu lá, e ele também foi indicado ao Festival Nacional de Curtas Cristãos na categoria documentário, perdão. Ele foi indicado, né, ao Festival de Curta Cristão Brasil, a nível brasileiro, na categoria documentário, e isso foi incrível, né? Saber que a gente tá lá disputando com a galera e saber que a gente fez um material, acima de tudo, evangelístico, porque essa é a intenção. Era, sabe, um garoto que gosta de surf, um garoto que gosta de skate, que sabe, gosta de pegar onda, ele vê através das imagens e isso atrair
ele escutar a palavra de Deus, ele escutar uma história de perseverança e de fé. Acho que essa foi a intenção e se tornou algo muito legal, porque eu tive muitos testemunhos assim, de pessoas que assistiram, sabe, que estavam tristes e, cara, eu vi você surfando, eu vi você andando de skate, caindo lá, se machucando, mas dando risada. Isso me mostrou que vale a pena seguir e o curta assim se tornou algo muito legal na nossa vida, bem legal mesmo. Poxa, muito legal. Fica até difícil a gente encerrar uma entrevista porque a gente quer saber mais, a gente quer ouvir mais histórias. Mas assim, Jonas, o que a gente queria te pedir agora? Deixa uma mensagem para quem está assistindo, sabe? Principalmente sobre esse tema, alguém que está passando por uma situação difícil, que acha que é o fim. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Então, eu acho que assim, a vida é difícil, né? Não é fácil, a gente vai enfrentar muitas dificuldades. Eu enfrentei dificuldades muito grandes, né? Eu perdi as minhas mãos, eu quase perdi as minhas pernas. Eu, assim, passei muitas dificuldades ao longo da minha vida. Mas o mais engraçado de tudo é que elas me tornavam cada vez melhores. E eu passei a entender isso, sabe? Às vezes eu chego em momentos assim que muito próximos de desistir, mas que me mostram que vale a pena me manter firme, que vale a pena me manter forte, porque a partir daquele momento eu sei que eu vou enfrentar algo maravilhoso, eu vou, sabe, encontrar com algo incrível. Como eu te falei, eu perdi as duas mãos e que pra mim poderia ser a maior maldição da minha vida. Mas hoje eu viajo o mundo inteiro, surfando as melhores ondas do mundo, através desse acidente, através dessa dificuldade e através da minha força de vontade de vencer tudo isso. Então, eu creio, hoje eu enfrento os problemas e os obstáculos como oportunidades para a minha vida. Eu acabo buscando enxergar cada dificuldade, né, como motivo de alegria para mim, como a palavra de Deus fala, né, que a gente tem que ter motivo de grande alegria passar pelas provações. E hoje eu enxergo dessa forma. De essa mensagem que eu queria poder compartilhar com todos, assim, saiba que a dificuldade ela vai te ajudar. Por mais difícil que seja, né? Como é que, né, a palavra de Deus fala que a gente tem que dar graças a Deus por todas as coisas, mas como é que eu vou dar graças a Deus por ter perdido as minhas mãos? Né? Como é que eu vou dar graças a Deus por estar 2 meses e meio no hospital? Mas hoje eu enxergo que eu posso dar graças a Deus por isso, porque me trouxe a realizar os meus sonhos, que talvez eu jamais chegasse a realizá-los. Então acho que a mensagem é essa, enfrentar as dificuldades, né, com alegria, sabe, com perseverança e jamais pensar em desistir, porque essa possibilidade não existe mais, sabe? Não faz parte do nosso dicionário. Desistir não existe. Bom, você ouviu aqui um pouco da história do Jonas, muito legal. Como eu já falei, a gente tem vontade de ficar ouvindo mais e mais. E também você vai acompanhar agora a história do bombeiro Eduardo Moreno, que passou por uma situação semelhante e que também superou os desafios. No dia 18 de novembro de 2012, momentos de tensão, preocupação. Os jornais informavam. Susto ontem em Cabo Frio, um guarda-vidas foi atingido por uma lancha enquanto trabalhava na Praia do Forte. Uma parte do braço da vítima foi cortada pela hélice da embarcação. Eduardo Moreno Macedo Guimarães, de 32 anos, é bombeiro guarda-vida. Estava a trabalho quando o acidente aconteceu. Ele foi levado para o hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, e passou por uma cirurgia para reconstituir o braço atingido pela hélice da lancha. O hospital não informou se a cirurgia correu bem. A internet divulgou. Em rede nacional, chegavam as notícias. Um salva-vidas foi atropelado por uma lancha na praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio. Ele retirava uma boia do mar quando foi atingido pela hélice. O salva-vidas perdeu o braço. Eu estava fazendo a segurança aquática de um campeonato de surf aqui em Cabo Frio. E ao término do evento, eu fui retirar uma das boias sinalizadoras da área dos atletas, e na hora que eu estava entrando no mar, infelizmente eu fui atropelado por uma lancha. E foi uma situação assim desesperadora, porque o meu braço foi totalmente dilacerado. Eu sou médico do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro médico a atender o Moreno no momento em que ele sofreu o socorro. A gente sempre espera salvar alguém, mas nunca espera atender quem está junto com a gente. Então foi um momento muito, muito delicado para todos nós ver o Moreno naquela situação onde ele estava, onde nós tínhamos certeza que ele perderia o braço completamente. Assim que saímos da água,
eu vi a situação, o braço do Moreno. No meu coração bateu um sentimento de que o Moreno perdeu o braço e toda a sua carreira tinha se perdido. A gente estava na praia, eu e meu marido, e ficamos sabendo e corremos até lá para ver. Para uma mãe é muito difícil você ver uma situação dessa, o seu filho nessa situação. Mais tarde eu pude ver na internet a gravidade, como estava o braço dele, qual era a condição, a que ponto chegou. Foi terrível para mim como mãe olhar uma situação daquela. E o meu tratamento foi assim, um tratamento longo. Difícil até tentar resumir aqui, mas assim, algumas fases que eu tive, a fase inicial do tratamento, eu tive alguns pareceres onde o meu braço seria amputado. Eu me lembro que na época, um dos médicos, logo no início, disse que eu teria 90% de chance de amputação do meu braço. Mas, graças a Deus, teve uma intervenção do Senhor na minha vida. Eu fui atendido por uma equipe que mais tarde eu fui saber que era referência nacional no Brasil na questão de reimplante de membros amputados, de amputações traumáticas. Eu tive uma sequência de 5 cirurgias no meu braço. E ao longo de cada cirurgia, cada etapa de cirurgia era um gigante, porque foram cirurgias corretivas no sentido de ligação de nervos, tendões, ligamentos que foram rompidos. Mas, graças a Deus, assim, a minha recuperação foi espantosa. Inclusive, até a equipe médica chegou a comentar isso, que a minha recuperação estava sendo, assim, espantosa. Quero dizer que estou bem, que apesar do braço, mas o acidente não tocou minha fé. Bom, a fé foi fundamental nisso tudo. Porque nesses momentos de tragédia, de desastre, as notícias ruins, elas podem a todo momento. Mas o que me blindava dessas notícias ruins é a fé. E eu fui reabilitado nas minhas funções plenamente. E eu me lembro que quando eu fui pegar o parecer, eu fui julgado por uma junta médica, e o médico lá, o major, ele falou, não, pô, ele tá bem, vamos botar ele para trabalhar. Hoje eu tô trabalhando na praia aqui de Cabo Frio, já fiz vários socorros, faço socorro, já fiz vários socorros, já trabalhei num posto sozinho no carnaval, onde eu fiz mais de 50 socorros. Eu até me emociono falar isso, porque quando eu tô trabalhando, toda hora eu lembro que isso era impossível para mim, isso era impossível aos meus olhos. E às vezes eu tô sozinho na praia e falo, caramba, como que Deus foi generoso comigo, que eu consegui voltar a trabalhar. Eu sei que não foi bem nenhum meu, foi graça de Deus, foi bondade de Deus que me permitiu.